Senhor presidente, deputado Eli Tarquínio, hoje pela manhã, em a parte aqui no plenário, quando estava usando da tribuna o deputado Leonardo Moreira, eu pude tecer alguns comentários a despeito do PL que trata do vencimento das carreiras dos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais, o PL 3843/2013. E, meu caro presidente, eu disse naquele momento que antes de discutir a presente matéria, antes de falar aqui no conteúdo desse projeto de lei, que é do governo do Estado, que concede aumento dos servidores do Estado de Minas Gerais, eu vou colocar o presente projeto de lei aqui do meu lado direito e vou chamar você, telespectador, senhor parlamentar, para que, primeiramente, possamos aqui estabelecer um cronograma em que nós vamos buscar no tempo o porquê do projeto hoje nessa casa. Pois bem, senhoras e senhores, na eleição de 2012, elegeu-se governador de Minas o hoje senador Aécio Neves. Em 2002, elegeu o governador de Minas Aécio Neves, que tomou posse, portanto, em janeiro de 2003. E naquela oportunidade, quando chegava ao Palácio da Liberdade para conduzir os destinos de Minas Gerais, o governador Aécio Neves encontrou, naquele momento, um retrato de Minas Gerais que a oposição faz questão de sepultar, que a oposição nessa casa faz questão de encobrir, não aceita discutir. Encontrou um Estado desequilibrado financeiramente. O exercício financeiro de Minas Gerais, no ano de 2002, o último ano do governo antes de Aécio assumir, estava constatado que a receita de Minas Gerais, aquilo que Minas Gerais arrecadava, situava nesse patamar, e aquilo que Minas Gerais gastava estava nesse patamar. Para que o telespectador possa acompanhar e entender, ou seja, arrecadava aqui e gastava-se aqui. Era um prejuízo financeiro. Ou seja, no final de cada exercício acumulava-se o déficit. E eu me lembro que no último ano de governo do nosso já saudoso presidente Itamar Franco, foi mandado para Minas Gerais um recurso, para dar provimento àquilo que o governo de Minas tinha gasto com rodovia federal. E o presidente Itamar Franco utilizou esse recurso que foi mandado para Minas Gerais para cobrir eventuais gastos com a malha viária de Minas Gerais, para pagar o 13º salário dos servidores do Estado de Minas Gerais. O dinheiro veio para cobrir gastos com aquilo que foi gasto nas rodovias e utilizado para pagar o 13º. Aí eu venho aqui no projeto de lei. Hoje nós estamos discutindo aqui um aumento dos servidores. Volto com o projeto para cá, mas não precisa pedir à União dinheiro que foi utilizado para pagar asfalto para poder dar aumento para os servidores de Minas Gerais. Não precisamos mais. Isso por quê? Por que isso foi possível? O líder do PT, o deputado Paulo Guedes, que nos antecedeu nessa tribuna, disse aqui em alto e bom som, mais uma vez, como outros também o fazem constantemente nessa casa, dizendo que o choque de gestão não foi eficiente, desdenhando do choque de gestão. Pois bem, eu volto à minha fala inicial, arrecadava aqui e gastava aqui. Era preciso dar um choque de gestão, ou seja, equacionar, colocar as despesas num patamar em que era possível honrar os compromissos com aquilo que o governo arrecadava. E o governador Aécio Neves, dando clara, inequívoca demonstração, porque veio para o governo de Minas, seu primeiro ato, diminuiu seu próprio vencimento e cortou mais de 2.000 cargos comissionados que existiam na estrutura do Estado para agasalhar os companheiros políticos.
Aquele que perdeu uma eleição no interior, aquele que ajudou na campanha, vem para cá, você senta aqui, você vai ganhar 3 mil ou você ganha 5, cortou mais de 2 mil cargos. Mas esquece a oposição nessa casa, que lá em Brasília caminham de forma diferente. Lá se criam mais empregos para agradar aqueles que topam ir para o lado da nossa presidente. Aqui foi o contrário, que se cortou. E esse deputado vai, ao longo de sua fala, colocar a verdade e trazer os fatos que vão dar condições das pessoas saber que aquilo que nós estamos colocando se trata da verdade absoluta. Pode até doer como dói aqui em alguns, mas ela tem que ser retratada. Pois bem, o governo de Minas, então, tratou de implementar o eficiente, aquilo que é copiado por muitos estados, que é reconhecido no exterior, o choque de gestão, que foi equacionar as despesas. Corta-se aquilo que não é necessário, que pode esperar, e faz aquilo que é necessário fazer. Vamos cuidar do povo de Minas com responsabilidade. E assim foi feito. O Estado passou a ter capacidade de investimento. E um dos exemplos mais claros que nós podemos trazer a essa casa é de que o governo de Minas, com a inércia que eram os governos anteriores, e que a oposição nessa casa fazia parte do governo, ocupava a secretaria, tinha participação no governo, por isso tentam esconder aquele período de dificuldade que deixaram o Estado para o senador Aécio, tentam diminuir o choque de gestão, porque não aceitavam que entregavam o Estado naquela época em condições inadministráveis. Inadministráveis. Por isso, a todo momento, dizem que não reconhecem o choque de gestão, fazem, que não conhecem, mas na verdade conhecem. Era preciso, meu caro presidente, era preciso sacudir o Estado, colocar em dia as suas obrigações e dar a Minas Gerais uma expectativa de oferecer aos mineiros um governo de realizações. E assim foi feito. Como exemplo, eu quero aqui citar a Vossa Excelência, que o senador Aécio Neves, no seu mandato, conseguiu ligar todos os municípios de Minas Gerais com linhas de asfalto, a malha viária asfaltada até a chegada da cidade. Todos os estados, todos os municípios, melhor dizendo, à exceção de apenas 4 ou 5, que são rodovias federais de responsabilidade da presidenta. E que Minas não podia, como não pode de fato, fazer a ligação, porque são rodovias federais. E quando a rodovia é de domínio federal, do governo federal, nós não podemos, claro, fazer obras ali, porque a ação ela é indevida, ela não pode ser realizada. Então, se nós temos hoje todos os municípios ligados com asfalto, à exceção de 3 ou 4 que são federais e responsabilidade do governo federal. Hoje, então, é possível chegar a esta tribuna e dizer, mais uma vez, da qualidade das ações, da responsabilidade das ações implementadas em Minas Gerais, do governador Aécio Neves em 2003, e estão sendo levadas adiante pelo governador Anastasia, que nos propicia a um debate do nosso PL 3843 de 2013, que concede reajuste aos servidores do Estado, porque nós conseguimos, esse governo conseguiu, colocar o Estado no caminho do desenvolvimento, da seriedade, e conseguiu fazer aqui o que não conseguem fazer em Brasília. E mais uma vez, meu caro presidente, quando eu digo que não consegue fazer lá, Vossa Excelência bem sabe, e os líderes dessa casa, da oposição, também sabem, que lá na capital federal, quando o ex-presidente Lula assumiu a presidência da República, recebeu uma estrutura administrativa que era composta por menos de 30 ministérios, 28 ou 29 ministérios. E hoje, o Brasil tem 40 ministérios. 40 ministérios. Aí o telespectador que nos assiste em casa pergunta, deputado, mas esses ministérios eram necessários? É muito grande, de fato. Os ministérios são necessários. Para quê? Para agasalhar
os companheiros políticos. E os telespectadores sabem que algumas prefeituras que são administradas por partido de oposição nessa casa, quando perdem, aquela turma já vai para outro lugar. É grupo, são grupos organizados. Já sai de um, passa para o outro. E os municípios viram bancas de emprego, agasalhamento político, que não permite ações como essa do governo de poder conceder um reajuste aos servidores, porque a máquina está inchada. E quando uma pessoa vê a estrutura de Brasília desse tamanho, inchada, com muitos ministérios, e acha que é necessário, mas esse necessário é muito bem explicado, eu quero aqui trazer aos senhores, especialmente os telespectadores da TV Assembleia, que a necessidade desses cargos em Brasília é tão somente para agasalhamento político. E agora eu trago mais um fato que diz respeito a ex-parlamentar. Eu hoje, como muitos têm visto aí na TV, abaixo do meu nome, está aí na TV, deputado Duarte Bechir, PSD, é o nosso partido. O nosso partido, lá em Brasília, apoia a presidenta da República. Lá apoia. Aqui apoiamos, somos da base do governo Anastasia. Lá apoiamos. E o nosso presidente estadual do PSD, Dr. Paulo Simão, a quem também nós gostamos e temos a simpatia, está sendo oferecido ao PSD, vai ser oferecido ao PSD de Minas Gerais e alguns partidos aí no Brasil, algum cargo na estrutura federal, especialmente criado para atender alguns partidos, como no caso, o meu partido, o PSD. E foi recentemente discutido em Brasília criar a agência da aviação e chamaria o nosso presidente aqui em Minas Gerais, o Paulo, para ser o coordenador dessa agência, que seria criada por decisão da presidente e mantida com o dinheiro dos contribuintes. Claro, o seu, o meu, o nosso dinheiro. Pois se nós pagamos os impostos, formamos o caixa do governo, que dá a ele a oportunidade de fazer aquilo que bem quer com o dinheiro, inclusive criar emprego para poder ter vantagem política. E quando a gente fala nessa situação, caro presidente, alguns líderes da oposição ficam chateados, bravejando com os demais deputados, e se lançam na ofensiva de contrapor o que nós colocamos aqui, tentando denegrir a imagem do nosso senador Aécio Neves. Tentando sempre denegrir a imagem do nosso senador Aécio Neves. Eu conversava agora há pouco com alguns vereadores na entrada do plenário e com um dos membros da oposição nessa casa, e ele dizia: olha, nós temos muita simpatia pelo governador Anastasia. Temos. É um governador ético, é uma pessoa eficiente, é uma pessoa muito correta. Agora há pouco, na entrada do plenário. Mas a malquerência é com o senador Aécio Neves. Porque o senador Aécio Neves permite que hoje nessa casa nós possamos discutir o PL 3843, porque lá atrás, em 2003, quando assumiu o governo de Minas, ele deu à administração pública estadual uma nova cara de responsabilidade, diferentemente de Brasília, onde tudo pode. Você acompanhou no ano passado quantos ministros caíram do governo federal? Acho que foram 5 ou 6. 5 ou 6 caíram lá em Brasília. E todos os ministros que caíram, todos eles, foram por problemas administrativos que envolviam, até mesmo, na sua maioria, desvio de recurso público. Desvio de recurso público. Esse foi o panorama das demissões, das trocas de ministros que aconteceram. 5 ou 6 ministros foram substituídos por estarem diretamente envolvidos em escândalos com desvio de recurso público. Quando você incha a máquina, quando você agasalha na máquina, pensando tão somente em si,
pensando tão somente no seu partido político. Porque o partido político, quando chega ao poder, ele tem que ter um projeto de governo. Ações que levem à melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, e não de seus companheiros. Não se pode criar uma estrutura para satisfazer os companheiros, porque esse dinheiro que pertence ao inchaço da máquina, que é levado para pagar empregos de companheiros, ele com certeza estaria fazendo fartura hoje, por exemplo, na saúde. Discute-se aqui, o nosso presidente da Assembleia e esta casa tem feito um movimento muito organizado em toda Minas Gerais, escolhendo as assinaturas para o Mais Saúde. Precisávamos abrigar 1,5 milhão de assinaturas, já vamos levar 500 mil, 1/3, já está quase pronto de Minas Gerais, para que esta medida se torne uma lei criada pelo povo. Porque o dinheiro que está sendo gasto lá, para pagar salário, vencimento de companheiros políticos, poderia estar sendo utilizado agora na saúde. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o projeto de lei 3843, que concede o reajuste, daqui a pouco nós vamos trazê-lo aqui ao debate. Eu quero antecipar, fortalecer o meu posicionamento a respeito desse projeto, trazendo às senhoras, senhores, os encaminhamentos que são necessários fazerem para chegar ao final e encaminhar favorável ou ao contrário. No final, nós vamos fazê-lo. Mas eu digo que lá em Brasília está acontecendo ao contrário, senhor presidente, porque aqui em Minas, agências internacionais como a Standard & Poor's reconhece no grau AAA o mais elevado grau de confiabilidade registrado, que é almejado até por países serem reconhecidos nesse grau, e Minas Gerais é reconhecida pela seriedade, pela organização da máquina pública, especialmente pelo zelo, o trato, o respeito que se dá em Minas Gerais aos recursos públicos. E nós, quando vemos aqui a oposição, e agora há pouco o deputado Paulo Guedes novamente diz aqui, choque de gestão, mas como tem choque de gestão, e se tem dívida, como a dívida de Minas aumentou depois do choque de gestão, é porque não querem, porque eu tenho certeza que tem capacidade, todos têm, para fazer a análise correta da situação, a verdadeira análise, que eu quero mais uma vez falar. O choque de gestão possibilitou mais uma vez, conforme disse, o equilíbrio das nossas receitas. A despesa diminuiu e a receita cresceu, possibilitando o Estado, então, a buscar nos mecanismos de fomentos nacionais, o Banco do Brasil, Caixa, internacional, como já provamos nessa casa, buscar recursos para poder oferecer a Minas Gerais e aos mineiros as condições ideais de obras importantes como o governo tem feito. É com esse recurso que se busca lá fora, que se faz as obras mais importantes aqui. Dinheiro emprestado. É recurso que são transformados em melhorias para Minas Gerais. E se a dívida de Minas cresceu depois da administração do senador Aécio Neves, é porque nós tivemos capacidade de buscar recursos, financiamento, assim como você que me vê na TV Assembleia, você financia o seu carro, você financia o seu eletrodoméstico, você financia a sua casa, mas você só financia se tiver capacidade. E a capacidade de endividamento, sabe quem é que dá a Minas Gerais? É o governo federal. Justamente aqueles que a oposição dessa casa representam, eles é que dão a Minas Gerais a resposta. Pode buscar recurso? Tem capacidade de pagamento? Hoje, no orçamento, na execução do orçamento, sobra recurso que não sobrava, que na época deles era deficitário, hoje sobra para buscar receita, para buscar empréstimo. Por isso, as nossas ações de financiamento aumentaram. Mas quando as ações de financiamento aumentam, as obras chegam. Nós não tivemos as interligações de todos os municípios? Com que recurso vamos fazer agora os caminhos de Minas? Com que recurso vamos custear a segurança pública? São com esse recurso.
no programa que nós aprovamos aqui no ano passado, muitos dos recursos serão destinados à segurança pública de nossa Minas Gerais. São com esses recursos que buscamos lá fora. E que, na verdade, deveriam ser mandados para Minas Gerais, deveriam vir para Minas Gerais, pelas mãos do governo federal. Claro, pelas mãos do governo federal, que deveria mandar os recursos necessários às obras esperadas, mas nós temos que buscar emprestado na Europa, na comunidade andina, nos bancos do Brasil, Caixa Federal, porque nós não temos realmente o recurso federal chegando aqui. O deputado que me antecedeu ainda disse agora há pouco que, quando se fala que o governo federal abandona Minas Gerais, deu como exemplo que a presidente entregou alguns tratores e moto nivelador e pás carregadeira, aquela mãozinha que faz assim, mas eu não estou falando do governo federal, a pá carregadeira que faz assim, entregou aí 100, parece, mas é uma ação que a presidente faz diretamente para o prefeito, sem perguntar ao governador de Minas, que é o gestor, que é quem comanda, do que nós precisamos. Mas ela faz certo? Não. Mas e se Minas Gerais, deputado Duarte, como faz o governador Anastasia? Chama os prefeitos, conforme semana passada, lança o pró-município, mais de 2 bilhões de reais, dá aos municípios, cada um deles, em detrimento da sua população. Até 5 mil habitantes, começa com 350 mil. Acima de 50 mil habitantes, 1,5 milhão. Ela vai crescendo devido à população. Para que os prefeitos apresentem, presidente Dilma, para que os prefeitos apresentem o projeto mais importante que o seu município precisa. Mas não é vir aqui e dar a pá carregadeira ou o trator diretamente na mão do prefeito, porque quem é governador de Minas Gerais, quer queira, quer não queira, e o presidente Lula veio aqui na eleição municipal, subiu no palanque, e não mudou, porque os mineiros sabem da liderança que hoje existe no Estado, a liderança de Aécio Neves. Quais são os nossos senadores hoje em Brasília? Clésio Andrade. E Clésio Andrade entrou porque era suplente. Qual outro senador de Minas Gerais em Brasília? Zezé Perrella. E entrou porque era suplente. E o terceiro senador? Aécio Neves. 3. Os 3, não preciso falar do senador, mas os 2 foram eleitos através do esforço, da companhia, da indicação de Aécio Neves. Os 3 dizem que não. Contestem esse deputado. Contestem. Não tem contestação. Nós não viemos na tribuna para atacar, mas para dar as respostas que você tem que ter. Porque, como diz o ditado, falar é fácil, provar é que é difícil. Provar, muitas das vezes, é muito difícil. Mas a nossa fala, ela é de tudo, ou ao todo, com exemplos. Eu trago a palavra e cito o exemplo de cada uma dessas passagens, que é muito importante que o parlamentar possa vir à tribuna, que não somente lance palavras ao vento para tentar denegrir a imagem de um mineiro, que eu tenho certeza que vai haver de buscar o reconhecimento nacional, tenho certeza disso, porque aqui em Minas, a organização política do nosso senador Aécio Neves, ela é de tudo ouvida pelo governador, pelos prefeitos, como necessária. É importante a sua intervenção. E, presidente, na semana passada, quando foi lançado o pró-município, o governador Anastasia fez questão de convidar o senador Aécio Neves para estar com ele naquele momento, perante aos prefeitos, para anunciar mais de 2 bilhões de reais no pró-município. E eu achei o gesto do governador muito importante. Por que eu achei? Porque naquele momento em que o governador chama o senador Aécio Neves, ele dá a ele aquilo que ele plantou. Porque o governo está dando certo hoje, é porque alguém trabalhou lá atrás. É porque alguém fez algo de valioso, colocou o Estado no caminho certo. Então, a administração pública, ela é, meu caro presidente, algo de muita responsabilidade. E assim o senador Aécio fez em Minas Gerais, com muita responsabilidade, com muito zelo, e conseguiu, durante
esses seus anos de trabalho em Minas Gerais? Por exemplo, manter o prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, que na coligação anterior tinha uma coligação com o Partido dos Trabalhadores, que foi agora abandonada e que fez uma carreira com o governador agora, trazendo o deputado Délio Malheiros como vice, e o senador Aécio Neves, mais uma vez, apoiando o prefeito Márcio Lacerda, se tornou vitorioso. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte, o presidenciável José Serra ganhou da presidente Dilma. Teve aqui uma votação maior. Aí eu pergunto, o porquê de tantos ataques à pessoa do senador? O porquê de tentar a todo custo desmerecer o seu trabalho? O porquê de tentar a todo momento nessa casa, lembrar o senador de forma que mude a verdade dos fatos. Por quê? Os senhores mineiros têm a resposta e esse deputado também tem. Hoje, o senador Aécio Neves é, sem dúvida alguma, a principal liderança de Minas Gerais. Uma das mais respeitadas lideranças do Estado. Isso é inequívoco, não tem como negar. Os resultados eleitorais, por si só, afirmam a nossa palavra. E agora, o senador Aécio Neves, assumindo a presidência do seu partido, que está nos casos de acontecer, poderá se lançar candidato à presidência da República. Então, meu caro presidente, deputado Sargento Rodrigues, que agora comanda os trabalhos, nós temos que fazer da política um debate de ideias e não de destruição das pessoas. Não de destruição das pessoas. As pessoas têm que serem respeitadas pelo que fizeram, pelo que fazem. E o senador Aécio Neves, além de gozar do respeito e da confiança do povo mineiro, merece os nossos elogios por aquilo que fez, por aquilo que plantou. Eu me lembro de uma das suas ações e que na minha fala vem nesse momento sedimentar o meu posicionamento. Era final do ano de 2010. Era dezembro de 2010. Despedia-se do poder o presidente Lula, que queria, a todo custo, levar um benefício para a sua terra natal, o seu estado natal, o estado de Pernambuco. Queria mostrar para o povo, para a sua gente, que como presidente levaria um grande feito para a sua população. Sabendo que a Fiat estaria aumentando os seus investimentos em Minas Gerais, sabendo que a Fiat iria investir aqui recursos que permitiriam novos empregos, o presidente Lula, com o seu telescópio, com as boas informações, visualizou a seguinte situação: eu vou tirar de Minas e vou levar para o meu estado, vou levar para o meu Pernambuco. Contestem, me conteste um deputado da oposição, me conteste, mude a história, e criou, no final do seu mandato, uma medida provisória que concedia benefícios exclusivos para levar a Fiat para o Pernambuco. E lá se foi a Fiat embora. Lá se foram os empregos dos mineiros. Lá se foi o aumento da receita de Minas Gerais. O presidente Lula abraçou a Fiat, colocou debaixo do braço, eu vou levar para o Pernambuco, e foi embora com ela para o Pernambuco. Levou para lá. Foi saudado no Pernambuco. Esse é o nosso presidente. Esse é o filho da terra que traz investimento. Foram fogos de artifício, foram festas que o presidente Lula recebeu no Pernambuco. Chegou lá para anunciar que a Fiat era dos pernambucanos, mas omitiu, escondeu que para fazer aquilo, ele tomou dos mineiros. Nós fomos apunhalados pelas costas, pelo nosso presidente. Pois bem, o senador Aécio Neves toma posse em janeiro do ano subsequente. Como senador, diante aquela medida provisória do presidente Lula, que ia ser apreciada pelo Congresso, propõe uma alteração, meu caro deputado Sargento Rodrigues, propõe uma alteração,
que os benefícios que o presidente Lula estava concedendo ao seu estado do Pernambuco, pedia ao senador Aécio Neves, naquela época, que pudesse ser estendidos os benefícios para Minas Gerais, para da Sudene, para que nós não recuperássemos a Fiat, porque a Fiat tinha ido embora, mas que Minas Gerais pudesse receber outros investimentos de outras empresas que quisessem vir para Minas Gerais. O senador pegou a medida provisória de autoria do presidente Lula e propôs uma emenda. E eu quero perguntar a você, meu querido mineiro e mineira, telespectador, eu vou te dar um tempo para pensar, eu acho que nem vai precisar de tempo. A presidente Dilma aceitou ou vetou a emenda proposta pelo senador Aécio Neves para que Minas Gerais pudesse receber a extensão dos benefícios daquela medida provisória do presidente Lula para Minas Gerais? Eu sei que todos estão balançando a cabeça, mandou vetar, e está certo. A presidente deu ordens para a sua bancada para vetar o projeto de emenda do nosso senador Aécio Neves, que trazia os benefícios para Minas Gerais. Aí eu pergunto, ela nasceu em Minas, nasceu aqui em Minas Gerais. O presidente Lula nasceu no Pernambuco, nasceu. O presidente Lula tomou a Fiat e levou para Pernambuco. Agiu certo? Para mim foi errado, porque tomou de nós mineiros. Mas, se você pensar bem, ele levou para a gente dele, pegou a Fiat aqui e levou para lá. Mas e a presidente que nasceu aqui? Ela teria um mínimo de compromisso conosco, os mineiros, em não permitir que a sua base aliada tivesse derrotado a emenda do senador Aécio Neves, que trazia novos investimentos para Minas Gerais. E fomos derrotados. A emenda do senador Aécio Neves foi derrotada. E se a Fiat tivesse instalado em Minas Gerais a sua melhora, o 3843 poderia ter mais dinheiro para poder aumentar o salário dos funcionários. Por quê? O que se forma o Fundo de Participação dos Estados, dos municípios? O FPM dos municípios e o FPE do Estado. É o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. É a maior compensação dos FPMs, vem do IPI e daquilo que pagamos também como imposto de renda retido na fonte. São os dois percentuais mais importantes. Pois é, senhoras e senhores, aqui estou eu, debatendo o projeto de lei 3843, que antes de falar sobre o presente projeto de lei, eu quero ainda trazer aos telespectadores mais um fato muito importante de Minas Gerais e que diz respeito também à omissão, ao abandono do governo federal para com o nosso Estado. Meu caro presidente Sargento Rodrigues, Vossa Excelência advém da nossa gloriosa Polícia Militar. Conhece, como poucos, a nossa Belo Horizonte e a região metropolitana. No exercício em que colocava a vida de Vossa Excelência para defender a integridade do povo de Minas Gerais. Muitas das vezes enfrentou a arma em punho, a bravura de alguns bandidos, e Vossa Excelência estava lá defendendo Minas Gerais. Bonito, deputado Sargento Rodrigues, bonito que Vossa Excelência fez e continua defendendo a nossa polícia. Por isso, Vossa Excelência foi reconduzido com a votação magistral. Estupenda, reconhecimento daqueles que Vossa Excelência mais especialmente defende nessa casa, deputado João Leite. E eu agora vou para Betim, deputado Sargento Rodrigues. Betim, a nossa vizinha Betim, de onde o presidente Lula levou para Pernambuco o aumento, o crescimento da nossa Fiat. E para lá vai o deputado Duarte Bechir, e eu quero chamar a sua atenção, telespectador. Vamos comigo para Betim. A Petrobras, essa que está falida, essa que comprou lá no exterior, uma usina que já não valia nada, e que está sendo investigada, a mesma Petrobras. O presidente Lula confirmou que Minas Gerais receberia o polo acrílico, que também, assim como a Fiat que foi embora,
seria instalado em Betim. E os betinenses, o prefeito à época, vereadores, nós aqui na Assembleia, ficamos felizes, contemplamos a conquista. Betim, Minas Gerais, vai ganhar o polo acrílico, uma das ações da Petrobras. Pois bem, o polo acrílico foi para onde, presidente? A Fiat foi para o Pernambuco, terra do presidente. E o polo acrílico? Teria ido para onde? Mas se me perguntar, teria que estar em Betim, onde foi prometido. Nós temos presidente lá em Brasília que é mineiro, mas eu estou triste em afirmar mais uma vez. É mineiro porque nasceu nesse estado maravilhoso, terra de gente trabalhadora, terra de gente honrada, terra de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Tiradentes, de tantos mineiros que contribuíram com o Brasil. Nasceu aqui, mas no seu coração, Minas Gerais não nasceu. Não nasceu no seu coração, porque era preciso, Minas Gerais, nascer também no coração, para que ela defendesse Minas Gerais. E que não mandasse para cá para carregadeira para entregar para o prefeito, mas que perguntasse ao governador o que é que nós precisamos. Aí, o polo acrílico foi colocado debaixo do braço, como foi a Fiat para o Pernambuco, e o polo acrílico foi para a Bahia, está lá na Bahia. Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, assim como Lula, eu vou levar para o Pernambuco, Gabrielli, mas eu vou levar para a Bahia, eu vou levar para o Pernambuco e eu vou levar para a Bahia. Em Minas Gerais, no prejuízo. Foi-se embora a Petrobras, foi-se embora a Fiat, e a visita a Minas Gerais, para anunciar que daqui a alguns meses, quando já estamos sabendo quem é candidato, que vai sobrar uma rapinha para Minas Gerais, lá na panela que serviu Pernambuco, que serviu a Bahia, vai sobrar uma rapinha, a rapinha bem tirada do fundinho, e fala, ó, esse aqui dá para fazer o anel rodoviário. Essa rapinha aqui, vamos começar a fazer os projetos da duplicação da 381 Norte. Vai sobrar uma rapinha, vamos dar mais uma rapinha para fazer isso. Nós não queremos rapinha. Mineira tem que fazer para Minas Gerais. E se é mineira, honra ser mineira. Se é mineira, mostra que é mineira. Se é mineira, dá a Minas Gerais o tratamento que ela merece. Se é mineira, reconhece esse estado e faz por ele aquilo que merecemos. Não virar as costas como tem virado para o nosso estado. Isso é o que está acontecendo. E o PL 3843, que vai conceder reajustes aos nossos servidores, é o carreirão, alguns deputados têm chamado, são muitas carreiras contempladas, só está sendo possível graças à seriedade, o comprometimento desse governo para com os seus concidadãos, para com os mineiros. Uma relação de respeito, de harmonia, de equilíbrio, zelo, transparência. É possível estar encaminhando hoje um projeto de lei como esse.